Olá, caro aluno, seja bem-vindo. Hoje a nossa aula é uma aula de história. Você sabe o que foi a Lei do Cercamento de Terras? Pois é, hoje nós iremos falar e tratar sobre a Lei do Cercamento de Terras. A Lei do Cercamento de Terras. A Lei do Cercamento de Terras foi uma política com o objetivo de obter lucros comerciais das terras, onde pegava essas terras tanto de pessoas comuns como de senhores da época e transformavam essas terras em pastos para ovelhas. A lã era naquela época um dos grandes pilares da economia, então a finalidade era aí cercar as terras e transformá-las em pastos para a criação de ovelhas para produzir lã em grandes escalas. Isso fortaleceu o comércio da época. Quando e onde ocorreu? Ocorreu aí na Inglaterra, no século XVIII, foi feito pela rainha naquela época, que reinava naquela época, que criou, essa rainha então criou essa lei onde todos os moradores das terras eram obrigados a ter o documento das terras, o plano para tirar os donos das terras. Naquela época praticamente não existia documentos de terras, então a rainha se beneficiou desse fato. Ela simplesmente passou a exigir o documento das terras para os donos, e como eles não tinham os documentos, eram então obrigados a sair de suas terras, dando lugar então aos grandes criadores de ovelhas que cercavam essas terras, transformando elas em grandes criadores de ovelhas. Consequências dessa política. Com isso, os moradores das terras eram obrigados a ir para grandes cidades e para as colônias inglesas. Foi aí então que surgiu o proletariado. Com isso aí houve uma grande migração de servos para grandes cidades, ou seja, houve então o êxodo rural. E lá então eles tiveram que trabalharem, então eles foram transformados em mão de obra barata e buscaram empregos nas fábricas e também nas indústrias. A expansão da política do cercamento teve aí como marco a expulsão dos moradores das suas terras e de quebras de contratos de terras, e isso estimulava o fortalecimento de uma classe de investidores que exploravam as propriedades inglesas de forma a conduzir a economia britânica ao capitalismo agrário. Com a Lei do Cercamento de Terras, as indústrias de tecidos se fortaleceram por causa da lã, e o comércio cresceu, e com isso a economia também teve grande crescimento. A realidade dessa lei se resume simplesmente nos pobres fazendeiros das épocas. Eles eram expulsos de suas terras sem lugar para ir, partiam para as colônias inglesas, também para as grandes cidades, onde procuravam empregos nas fábricas. Muitos deles trabalhavam nas fábricas de tecido que estavam se beneficiando da lã da criação de ovelhas das suas próprias terras. Então, resumindo aí, o pobre, como sempre, sendo humilhado pelos governos, e o rico se beneficiando e crescendo. Ou seja, o rico ficando mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre.